O texto que Deus colocou no meu coração está no livro de Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, no capítulo de número 15. Êxodo, capítulo 15, a partir do verso de número 22. Êxodo 15, 22, que diz assim: E depois Moisés fez que Israel partisse do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias pelo deserto sem achar água. E chegaram a Mara, e não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso lhe puseram o nome de Mara. Então o povo murmurou contra Moisés e disse: O que havemos de beber? E Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, a qual jogou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali ele lhes deu estatutos e ordenanças, e ali os provou. E disse: Se ouvires atentamente a voz do Senhor o teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade das que enviei aos egípcios enviarei a ti, porque eu sou o Senhor que te sara. E chegou a Elim, aonde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Ali se assentaram junto às águas. Eles não estavam entendendo, aquilo ali era coisa didático. O que estava acontecendo ali, Deus estava mostrando para eles, já estava querendo iniciar, porque eles estavam caminhando a uma terra prometida. Eles não poderiam chegar numa terra prometida sem antes passar por alguns ensinamentos. Deus teria que começar a cauterizar no coração deles, a limpar do coração deles, a fazer uma varredura espiritual na vida deles, justamente através de ensinamentos. Ninguém chega à terra prometida de qualquer maneira. Ninguém chega à terra prometida, aquilo que o Senhor já prometeu, não, eu estou tranquilo, agora eu estou beleza, vai ser as 1000 maravilhas, e não vai ser assim. Pelo fato de Deus estar na minha vida, eu vou ser provado, eu vou ser regenerado. O Senhor vai lapidar o meu caráter. É o que estava acontecendo aqui. Foi por isso que o Senhor os levou naquelas águas amargas, naquelas fontes amargas. Não é porque o Senhor queria castigá-los. Deus já estava dando direção para aquele povo. E muitas vezes Deus nos leva a fontes amargas, queridos. Eu aprendo exatamente isso, que Deus nos leva a fontes amargas. Não é para nos castigar, não é para nos entristecer, não é para que nós possamos desistir da caminhada, porque as fontes amargas também faz parte da caminhada. Oh, glória a Deus! As fontes amargas, nós temos que passar por elas. E a palavra de Deus nos fala que quando eles chegam ali, eles agora ficam sem entender. 3 milhões, quase 3 milhões de pessoas, você sabe o que é isso? E o pessoal começou a murmurar. Olha, 3 coisas aqui eu aprendo. Primeiro, as fontes amargas fez com que o povo murmurasse. Porque tem gente que não aceita a correção de Deus.
Tem gente que não aceita o aperfeiçoamento de Deus na sua vida. Tem gente que acha que Deus é obrigado. Tem pessoas que se colocam no lugar de Deus e colocam Deus como servo. Deus é obrigado a fazer isso, Deus agora é obrigado a fazer aquilo. Meu querido, mantenha o seu lugar de servo. Mantenha o seu lugar, porque Deus sabe o que está fazendo. Mantenhamos a nossa posição. A primeira coisa, as fontes amargas fez com que o povo murmurasse. Segunda coisa, a palavra de Deus fala exatamente no versículo de número 24. Então o povo murmurou contra Moisés e disse: o que havemos de beber? 25 é a segunda lição, está aqui no verso de número 25. E Moisés clamou ao Senhor. As fontes amargas faz com que nós clamamos a Deus. Tem pessoas que só clamam a Deus, né? Tem que ter fonte amarga. Se não tiver fonte amarga, querido, ninguém clama a Deus, não. Nas coisas difíceis, são poucas pessoas que oram a Deus. Nas coisas difíceis, são poucas pessoas que acreditam em Deus. E em momentos difíceis, Deus, ele levou o povo às águas, às fontes amargas. Foi justamente, primeiro, para ver quem é quem. Porque é diante das fontes amargas é que eu enxergo quem eu sou. Não é diante das fontes doces, não é diante das bênçãos, não é diante da alegria, mas é diante da tristeza, é diante da dificuldade, é diante das fontes, aleluia, das fontes amargas, é que eu vou ver como está o meu caráter. Qual o caráter que eu tenho? É um caráter de murmurador ou um caráter de adorador? Então a primeira lição, as fontes amargas realmente fizeram com que eles murmurassem. Eles mesmos mostraram quem eles eram. Segundo, fez com que Moisés, aleluia, clamasse ao Senhor. Fez com que o Senhor colocasse no coração de Moisés. De 25 diz, e Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Interessante. Moisés clama. Terceira lição, as fontes amargas não fez com que o Senhor agora falasse com Moisés, porque quando nós lemos lá, quando Moisés estava diante da sarça ardente, o que o Senhor falou para ele? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. Quando ele chega diante de Faraó, Deus também falava com ele o que ele tinha que falar. Mas agora aqui, diante das fontes amargas, Deus não fala, Deus mostra. Querido, diante de fontes amargas, tem momento que nós vamos ficar no silêncio de Deus, para ver se você continua confiando, para ver se realmente eu sou servo ou sou murmurador. Deus mostrou, Deus não falou, mas Deus mostrou. E quando Deus mostra, ele pega aquele lenho, aquele pedaço, aquele ramo de árvore, e o que ele faz? Ele toma uma atitude e joga aonde as fontes eram amargas. Segundo estudiosos escatológicos que estudam a Bíblia, a cruz que o Senhor Jesus foi crucificado também era um lenho cru, era uma árvore verde, não era uma madeira seca. É que nem isso aqui. Deus mostrou uma árvore, ele foi, pegou o galho e jogou. Isso aqui está tipificando o seguinte, querido: na sua amargura, coloca a cruz de Cristo. Na sua solidão, coloca a cruz de Cristo. Está amargo a sua fonte ministerial, coloca a cruz de Cristo. Está amargo a sua vida sentimental, põe a cruz de Cristo nela. Toma uma atitude. Para de murmurar. Pare de reclamar.
mas tome uma atitude.